Você já ouviu falar na política de abstinência sexual da ministra Damares? Você já se perguntou por que toda vez que ela abre a boca o pessoal reclama tanto? Lá no fundo, você não acha que faltava alguém para falar de sensualização e promiscuidade na adolescência? Bom, quando a ministra Damares vem com uma história dessa, eu sempre fico esperando as reações antes de comentar. Por quê? Porque tem uma fronteira que a intelectualidade do Brasil ainda não conseguiu superar e que a ministra domina muito bem: o mundo evangélico. Entre os inteligentinhos, o evangélico é uma espécie de bicho de zoológico, símbolo máximo do atraso e da burrice. Tem alguns que acham que conhecem bastante porque eles dividem os ramos tradicionais evangélicos daqueles televangelistas mais picaretas. Ou seja, eles não fazem a menor ideia do que é que eles estão falando e também não vão pesquisar. Quem é que vence essa? Ministra Damares. Você deve estar se perguntando se existe alguma chance da ministra realmente conseguir controlar os hormônios dos adolescentes, né? Mas e se a intenção fosse controlar uma coisa muito mais importante do que isso? Como assim? Eu já te explico. Para você que ainda não me conhece, eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista política praticante há 23 anos e essa não é a primeira vez que eu vejo a história da abstinência sexual entrar em campo. Eu vou ajudar você a entender como esses anúncios, que num primeiro momento parecem estapafúrdios, acabam ganhando apoio das pessoas. Aqui, parece que a gente está falando de política e de forças políticas, mas nós estamos falando de comunicação e da importância de conhecer o público. Bom, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeos novos todas segundas e quintas às 11 da manhã e a gente tem lives às terças, quartas e sextas às 7 da noite. Se você quer um conteúdo mais aprofundado sobre política, para você fazer suas próprias análises sem polarização, clica aqui na descrição do vídeo, estudarpolitica.com, que é o meu projeto para 2020. Bom, toda vez que a ministra Damares fala algo, ela causa. Mas pense bem por que é que isso acontece. Ela depende das reações. Quando o que está em jogo são reações, ganha quem conhece melhor o público, qualquer que seja o tema. A ministra conhece muito bem os críticos dela e melhor ainda o público que ela tem, os evangélicos, uma maioria formada por mulheres de baixa renda. E ela vai ser confrontada por uma elite intelectual que julga poder dizer às mulheres pobres o que seria bom para elas. Que é claro, para essa elite, as mulheres pobres não têm dignidade. E aqui a gente tem um assunto que é tradicionalmente muito difícil de discutir em toda a história da humanidade, que é a sexualidade. Para a elite, parece que a gente está tendo aqui uma repetição dos republicanos norte-americanos nas políticas públicas. Mas a discussão é outra: sexualização precoce. Em 2007, a então primeira-dama Laura Bush propôs um programa de abstinência sexual também. Era bem diferente desse programa proposto pela ministra Damares, que tem foco evitar a gravidez precoce. Era para evitar contaminação por HIV. A intenção aqui no Brasil parece ser uma integração de programas, mas nos Estados Unidos o foco era abstinência e fidelidade, e meio que deixou de lado todas as outras políticas. Aí, eles tiveram a brilhante ideia de levar isso para uma cultura completamente diferente. Investiram 1 bilhão e 400 milhões de dólares nesse programa em vários países da África. 10 anos depois, foram verificar os resultados e adivinha? Não mudou nada na contaminação por HIV. Dinheiro perdido, né? Depende.
Será que discutir afetividade não muda nada na vida das pessoas? Mas como é que a gente mede esses resultados? As igrejas cristãs relacionam muito a sexualidade com a moral. É um tema que se debate bastante e como ela faz parte desse meio, a ministra sabe que tem aí uma demanda específica. Ela citou um pesquisador aí meio obscuro para embasar o programa que ela quer implementar e, obviamente, ela sabe que os progressistas iam se jogar na ciência para combater o que ela disse. E eles podem fazer à vontade, porque não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a sexualização precoce das meninas é uma questão que incomoda demais na periferia e principalmente as mulheres que sabem bem no que é que isso dá. Não dá para falar de sexo sem falar de afetividade. Mas se você fica só na abordagem científica de como que evita a gravidez, de como que evita a doença, você acaba nunca chegando na parte afetiva. Quando a gente decide iniciar a vida sexual, não é uma bobagem. É uma decisão que exige maturidade além da informação técnica. Informação também sobre como lidar com sentimentos. E lembrando, principalmente nessa era de redes sociais. Os pais têm muita dificuldade de conversar sobre isso com os filhos, sobre esse encontro, né, da sexualidade com a afetividade. Será que uma ajuda ia ser uma coisa tão ruim assim? Bom, a ministra Damares convive com essas demandas nas igrejas por onde ela passa e ela sabe como o grosso da população brasileira, que é conservadora, pensa sobre isso. Ela vai ser rebatida por quem? Por quem não tem contato com essa realidade e faz uma mistura de descobertas científicas com a própria noção de moral. Claro que não tem evidência científica de que a taxa de gravidez na adolescência vai cair quando você discute adiar o início da vida sexual ou a relação entre sexo e afetividade. Mas será que essa discussão não beneficia a vida emocional de muitas meninas que só se sentem valorizadas pela sexualidade? A gente tem, infelizmente, uma cultura em que as pessoas consideram que é liberdade medir o valor de uma mulher pelo sex appeal. Ou seja, a mulher é sempre automaticamente refém da opinião dos outros e não do valor que ela tem. Essa discussão não pode ser ignorada pela gente, mas quando a pessoa tá cega pela vontade de contrapor a ministra, a pessoa não vai fazer essa discussão. E aí, no final das contas, quem é que vai estar defendendo um ponto de vista que é importante para mulheres em todo o Brasil? A ministra Damares. Ainda que ela esteja falando em abstinência, que é uma palavra que choca as pessoas, ela toca num tema que preocupa os pais, que preocupa os professores e que tem sido muito ignorado. E eu quero te deixar uma dica aqui. Quando alguém que causa muito na política se pronunciar, espera a poeira baixar antes de entrar na discussão, porque é certeza que tem alguma coisa por trás que a gente não percebe numa primeira olhada. Bom, eu vou ficando por aqui. Quero muito o seu comentário no canal. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E confere o estudarpolitica.com, que é o meu projeto para 2020. Ele vai te dar as ferramentas para fazer suas próprias análises. Bom, é isso. Beijo. Amo vocês.